É torcedor vascaíno, Léo Pelé saindo e Lucas Oliveira chegando na colina histórica. Além disso, também o Vasco avançando nas negociações pelo bom atacante Wanderson do Internacional. Além disso, também temos muitas outras novidades a vocês aqui nesse Boa Noite Gigante, que chega, é claro, meu amigo torcedor, bastante agitado, bastante movimentado, cheio de informações e novidades para todos vocês que torcem por esse clube de regatas Vasco da Gama. Entretanto, antes de começar aqui o vídeo, né, antes de falarmos sobre a saída do Léo Pelé, a possível chegada, né, já que o nosso Cruz Maltino vem avançando nas negociações do zagueiro Lucas Oliveira, as negociações também pelo atacante Wanderson, o avanço, né, para a assinatura do contrato do goleiro Daniel Fusato, a questão envolvendo o atacante uruguai Joaquim Lavega. Olha, é muita informação, é muita novidade. Entretanto, antes de começar esse vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, vascaíno, muito prazer. Eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco. Esse daqui, para você que não conhece, né, é o canal do Torcedor Vascaíno. E é claro, meu amigo torcedor, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, poxa, não perca tempo, cara, não perca tempo mesmo. A gente conta muito aí com a sua presença no nosso canal, conta muito com a sua inscrição, como a gente sempre fala aqui, com o seu like, com o seu joinha, com o seu gostei. Tudo isso é fundamental e de suma importância para o nosso crescimento. Sem a sua ajuda aí, realmente nós não vamos a lugar algum. Então, não saia desse Boa Noite Gigante sem se inscrever e largue o dedo aí no like, né? A gente está na meta de chegarmos à marca dos 145 mil inscritos e faltam pouquíssimas pessoas para isso. Então, eu conto muito aí com a sua ajuda. Show? Vambora então, vascaíno, sem muita enrolação. Fala logo do nosso clube de regatas Vasco da Gama. A começar aqui primeiramente com vocês esse Boa Noite Gigante, né? Falando sobre algumas questões do nosso Cruz Maltino que tivemos informação nessa quinta-feira, né? Durante toda essa quinta, dia 26 de dezembro. A primeira, é claro, foi sobre a saída do zagueiro Léo, se confirmou. O zagueiro Léo não é mais um jogador do Vasco da Gama, ainda não de uma forma oficial, mas em um acordo verbal. Hoje, Vasco e Atlético Paranaense já se acertaram com relação à negociação pelo zagueiro que chegou ao Vasco no início de 23 e após 2 temporadas estará de saída do nosso Cruz Maltino. Um nome que tinha sim a intenção de negócio do Palmeiras, do Cruzeiro, do Bahia, mas no fim teve como seu futuro o Atlético Paranaense. Léo no Atlético é um pedido do atual técnico Maurício Barbieri. O próprio Maurício Barbieri pediu à diretoria atleticana a contratação do zagueiro e a contratação foi realizada. O Atlético pagará pela compra do jogador 12 milhões e 300 mil reais e nesse valor o Atlético receberá apenas 10. Por quê? Porque dos 12 milhões e 300 mil, 2 milhões da quantia estará sendo destinada a uma dívida que hoje há entre o Vasco e o Atlético Paranaense com relação à negociação do volante Hugo Moura. Então o Atlético ficará com 2 milhões dessa venda e apenas os 10 milhões e 300 mil reais cairão nos cofres do nosso Cruz Maltino, mas a venda ela foi avaliada, né, em 12 milhões e 300 mil reais, para ser mais exato, 2 milhões de dólares. Um jogador com uma passagem, acho que marcante em todos os sentidos. O Léo será um atleta que sempre ficará marcado na memória do vascaíno, de maneiras negativas, de maneiras positivas, por ter honrado a camisa do Vasco, por ter errado durante muito essa temporada de 2024, assim como também a temporada de 2023. O certo é, o Léo será um jogador que ficará sempre marcado na história do nosso clube de regatas Vasco da Gama. Agora inicia uma nova era, inicia um novo ciclo, jogando a Série B do Campeonato Brasileiro, vestindo as cores e a camisa do Atlético Paranaense. O Vasco tem, né, uma peça de substituição aí bem engatilhada, que é o zagueiro Lucas Freitas, canhoto, que nessa última temporada esteve no Juventude e tinha os seus direitos econômicos ligados ao Palmeiras. Lucas Freitas chega ao Vasco da Gama de graça, terá o Vasco 50% dos direitos econômicos dele, enquanto o Palmeiras permanecerá com os outros 50%. Será o único reforço para a zaga? Não. O Vasco ainda tem por objetivo trazer um zagueiro para ser o titular da posição do lado esquerdo.
Então tudo indica aí, meu amigo torcedor vascaíno, que em breve, né, pinte na nossa colina histórica um zagueiro titular para o lado esquerdo da zaga. Com relação ainda, informações, é claro, importantes a trazer sobre o nosso sistema defensivo, o Vasco vem avançando em outros negócios. Estando o Lucas Oliveira, a gente vai falar já já, porque antes eu gostaria de falar aqui com vocês sobre mais um nome. O Vasco está muito avançado e tende aí ao quanto antes oficializá-lo, que é o goleiro Daniel Fusato, né? Nesse momento, apenas um ajuste aí no tempo de contrato separa Daniel Fusato do Vasco da Gama. Informação que temos a trazer aqui a vocês nesse Boa Noite Gigante é que Daniel Fusato e Vasco hoje discutem se o contrato que será assinado com o Cruz Maltino será de 2 ou de 3 anos. É a única parte que realmente separa o jogador de assinar esse contrato com o Cruz Maltino, um contrato em definitivo. Daniel Fusato chega também de graça junto ao Eibar da Espanha. Daniel Fusato, ele vinha sendo utilizado. Entretanto, o Vasco conseguiu essa negociação de graça. O Vasco ficará com 75% dos direitos econômicos do brasileiro, enquanto o Eibar da Espanha permanecerá com os outros 25%. Informações é que esse recesso de final de ano, né, período de Natal, de Réveillon, que teremos aí pela frente, acabou atrapalhando um pouquinho a questão do negócio, né? Então, nesse momento que temos a trazer aqui a vocês, aqui, as partes já estão alinhadas. Realmente a única coisa que está faltando para que Daniel Fusato seja o mais novo jogador do Vasco da Gama é a questão do alinhamento do tempo de contrato. Assim que tudo for alinhado, Daniel Fusato será oficializado como o mais novo reforço do nosso Cruz Maltino. E além disso, é claro, né, meu amigo torcedor vascaíno, o Vasco vai atrás de mais reforços, vai atrás de outras contratações. O Vasco, ele busca nesse momento um zagueiro pelo lado direito, buscará um zagueiro titular, tendo como reserva o Lucas Freitas, mas também busca um zagueiro pelo lado direito para disputar composição com o zagueiro João Vitor, maior em números, a maior contratação da história do Vasco, e que loucura, né? O Vasco, as informações que tivemos é que chegou a sondar a situação do zagueiro Gil. Entretanto, hoje, nesse momento, realmente tivemos a informação que o Gil teve o seu contrato renovado com o Santos, então vai disputar essa Série A do Brasileirão com o Clube Paulista, ou seja, diante disso, o Gil não será um reforço do nosso Vasco da Gama. E o Vasco, ele tá buscando outros nomes. Se o Gil não deu certo, o Vasco vai em outros jogadores. E hoje, a bola da vez do nosso Cruz Maltino tem nome e sobrenome, que é o zagueiro Lucas Oliveira. A gente vem falando muito sobre a questão do Lucas a vocês aqui nos nossos vídeos. Lucas Oliveira é um zagueiro de 28 anos de idade, um zagueiro que hoje tem os seus direitos econômicos ligados ao Cruzeiro. Um nome que, o Vasco vem sondando há algum tempinho, principalmente a dupla Pedrinho e Felipe, por já ter trabalhado com o Lucas Oliveira nos tempos de Tigres do Brasil. Lucas Oliveira foi um jogador lançado ao futebol pela dupla Felipe e Pedrinho. Então, assim, há uma afinidade, há um bom relacionamento, né, entre Lucas Oliveira, Pedrinho e Felipe. Há uma admiração mútua, como a gente sempre comentou aqui no nosso canal, entre ambos. E a questão nesse momento é, Lucas Oliveira, tendo seus direitos econômicos ligados ao Cruzeiro, esteve emprestado ao Kyoto Sanga do Japão nessa última temporada, está de volta ao Clube Mineiro, entretanto, sem muito espaço por lá, quer vestir a camisa do Vasco. O Lucas Oliveira hoje quer ser o novo reforço do Vasco da Gama. Ele que é natural aqui do Rio de Janeiro, então, depois de passagem por Atlético Goianiense, o Real Valladolid da Espanha, pelo próprio Kyoto do Japão, pelo próprio Cruzeiro de Minas Gerais, ele teria a oportunidade, depois de alguns anos, de retornar à cidade carioca, retornar ao Rio de Janeiro e ficar perto da sua família novamente, algo que já não acontece há alguns anos. Então ele está muito animado. A informação que eu tenho é que o Lucas Oliveira é um torcedor do Clube de Regatas Vasco da Gama, o que aumenta ainda mais, né, e anima ainda mais o jogador a vestir a camisa do Vasco da Gama. O Vasco, ele vinha negociando com o Cruzeiro. As negociações deram uma esfriada sim nesse último período, porque o Cruzeiro pediu uma compensação financeira pela liberação do atleta, mas nesse momento que eu tenho a trazer a vocês é, o Cruzeiro topou fazer negócio e autorizou os empresários do zagueiro, a se acertar com o Vasco. Então, nesse momento, a informação que eu tenho a trazer a vocês é que a negociação está em andamento, Lucas Oliveira quer vestir a camisa do Vasco, e nesse momento, as partes estão no momento final de negociação. O Cruzeiro deu aval, o Cruzeiro deu o sinal verde, o Lucas quer vestir a camisa do Vasco, o Vasco quer o Lucas, e agora realmente é só o trâmite do empresário chegar, sentar, conversar e finalizar. Eu não vou nem dizer negociar, porque o negócio já está feito, é apenas finalizar para que o Lucas Oliveira se torne o mais novo reforço do Vasco. O Vasco, junto ao Cruzeiro, negociou uma liberação gratuita
assim como foi com o goleiro Daniel Fuzato, assim como foi com o zagueiro Lucas Freitas, o Vasco com o Lucas Oliveira fará exatamente a mesma coisa. Terá o zagueiro ficando com uma porcentagem dos seus direitos econômicos, enquanto o Cruzeiro ficará com a outra porcentagem dos seus direitos econômicos, de forma gratuita. Inteligência no mercado. É o que o Vasco da Gama vem fazendo, e vem fazendo inclusive com sucesso, com êxito. O Lucas Oliveira é sim um bom jogador. É craque? Não. Vem para ser titular? Não. Mas pode sim brigar a posição e virar titular. Não vem com status de craque, não vem com status titular absoluto, mas vem com status para ser um jogador que briga, é intenso, é jovem, é bom com a bola nos pés, tem uma boa saída de bola, é rápido, é aquilo que hoje o futebol moderno e brasileiro precisa e pede muito. Então o Vasco está conseguindo entregar. O Vasco ficará com o Lucas Oliveira e João Vitor pelo lado direito da zaga e terá, nesse momento, o Lucas Freitas pelo lado esquerdo, olhando o mercado e buscando uma contratação para ser o zagueiro pelo lado esquerdo titular. Importante lembrar que hoje o empresário pede 2 anos de contrato e senta com o Vasco exatamente para negociar essa situação contratual. Show? E ainda sobre o mercado, que temos de informação para trazer a vocês nesse Boa Noite Gigante, meu amigo torcedor, é a situação envolvendo o atacante Wanderson, né? Uma novidade muito interessante. O Wanderson é um jogador que, assim, sinceramente, eu gosto muito. Um atleta de 30 anos de idade. É um nome que hoje, né, tem os seus direitos econômicos ligados ao Internacional. É um jogador que se destacou principalmente muito no futebol russo, vestindo a camisa do Krasnodar. Ele chegou à Rússia no ano de 2017 e passou exatamente 5 temporadas no futebol russo, né? Ele ficou na Rússia de 2017 a 2022. Jogando muita bola nesse período que passou pela Rússia. E desde 2022 está no Internacional. Na Rússia, ele teve como melhor temporada a temporada de 18-19, onde em 41 partidas marcou 7 gols e deu 7 assistências. Além do Krasnodar, o Wanderson ele tem passagem pelo Getafe da Espanha, pelo Red Bull Salzburg, que é um dos grandes hoje do futebol europeu da Áustria, Lierse da Bélgica, Beerschot da Bélgica e, é claro, desde 2022 no Internacional. Sua melhor temporada foi, inclusive, no ano passado, com a camisa do Clube Gaúcho, onde marcou 8 gols, deu 10 assistências em 61 jogos. Wanderson é aquele ponta tipo David, rápido, forte, habilidoso, quebrador de linhas, com bom chute, com intensidade física. Reclamamos muito do David em determinado momento da temporada, mas quando o David saiu, acabou o Vasco da Gama. Era uma peça importante. Jogadores como o David, pela força física, pela intensidade, pela imposição, são fundamentais para qualquer equipe hoje no Brasil. E o que temos a trazer é que hoje o Wanderson perdeu espaço no Inter, ele não é mais o titular, mesmo atuando, né, essa temporada em 43 partidas, é uma peça muito importante para o Internacional, mas não é titular, pois o titular da posição é o Wesley, que está jogando muita bola. O Wesley, assim, fechou a temporada sendo um dos principais pontas do futebol brasileiro, se não o principal. E como hoje ele está, não sem espaço, mas não é o titular da posição, o Vasco vem cobiçando o jogador. Informações dadas pelo GE nessa quinta-feira. O Vasco cobiça o David. Informações é que em um primeiro momento as conversas acabaram não avançando. O Internacional se mostrou muito resistente, né, nas tratativas. Mas hoje, nesse momento, nessa quinta, dia 26 de dezembro, a informação é que o Inter já se mostra um pouco mais aberto às conversas, aos contatos pelo jogador. O Inter não esconde a necessidade interna hoje de negociar atletas em razão pela questão financeira delicadíssima que vive o Internacional, já não é de hoje. Informações que, por exemplo, a diretoria do Inter projeta arrecadar algo em torno de 135 milhões de reais, aliás, 200 milhões de reais para o ano que vem, pelo prejuízo aí que teve nesse ano por conta das enchentes, etc. Então, assim, hoje, em 2024, o Inter já terminou o ano em déficit e precisa reequilibrar essa balança financeira com vendas, exatamente. Nomes como Wanderson, Alário, Vitão, o próprio Wesley que eu citei a vocês, Gabriel Carvalho, são nomes aí que realmente o Inter olha e vê a possibilidade de negociar no mercado da bola. Entretanto, realmente hoje o interesse do Vasco é pelo atacante Wanderson. Nome bom, um nome procurado, um nome cobiçado pelo Vasco para reforçar exatamente esse setor tão carente que é o sistema ofensivo. Assim como Wanderson, temos aí a situação do Coelho, que o Vasco negocia o Léo e agora pode ter uma facilidade maior para contratar o jogador. É o Vasco aí realmente se manifestando, se posicionando no mercado para que possa contratar atletas. Bons nomes, intensidade, jovialidade, rapidez,
é aquilo que a gente falou para vocês. É o Vasco definindo um perfil de negócio no mercado. Assim como também o próprio Joaquim Lavega, né? Que a gente sempre falou a vocês. E hoje, a informação, por exemplo, que a gente teve através da rádio Itatiaia é que hoje a situação entre Vasco e Joaquim Lavega é: a situação, o acerto está muito próximo de ser sacramentado. Hoje, o que separa Joaquim Lavega do Vasco são pequenas indefinições no contrato. O contrato está sendo feito, está sendo definido, mas pequenos detalhes ainda afastam o Vasco da Gama da assinatura desse contrato pelo uruguaio Joaquim Lavega. A expectativa é que nesses próximos dias tudo venha a se acertar e o jovem jogador de 19 anos de idade, uma das maiores promessas, né, do futebol uruguaio, possa ser o mais novo reforço do Vasco. Fontes ouvidas pela própria Rádio Itatiaia, que trouxe essa informação nessa quinta-feira, garantem que os ajustes finais são simples e devem ser concluídos nesses próximos dias. Negociação, lembrando que o Vasco, antes mesmo do anúncio, né, de Fábio Carilli, já vinha tocando o negócio com o Joaquim Lavega por entender que é um jogador que é uma baita oportunidade de mercado e um atleta que não dependeria da aprovação de Fábio Carilli, né? 19 anos de idade, gente, camisa 10 da seleção do Uruguai, sub-20, jogador que vai estar aí nesse Sul-Americano sub-23 e é livre no mercado, ou seja, o Vasco não precisa, está livre no mercado, né? Depois dessa passagem pelo River Plate, ou seja, o Vasco não precisará pagar nada por ele. Então o Vasco entendeu o Joaquim Lavega como uma grande oportunidade de mercado que não poderia ser perdida. Então hoje as negociações estão avançadíssimas, mas só que o Joaquim Lavega está muito empolgado com a possibilidade de vestir a camisa do Vasco da Gama, por tudo que a torcida do Vasco já fez nas redes sociais do jogador assim que teve o negócio divulgado. E a expectativa é que daqui para frente as coisas andem ainda mais e um desfecho aconteça para que Joaquim Lavega, seja o mais novo reforço do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Um nome que me empolga muito, um nome que eu gosto muito. Assim como, é claro, o Lucas Oliveira é um nome que eu acho legal, interessante para ser uma composição de elenco. Assim como o Wanderson, que eu acho que é um nome interessante. O Coelho, que eu acho um nome interessante. É o Vasco que, por incrível que pareça, sem o dinheiro das últimas janelas, consegue ser muito criativo e consegue atacar muito bem o mercado da bola. Deixe a sua opinião aí nos comentários. E só para fechar aqui com vocês, né, esse boa noite gigante, meu amigo. A gente fala de Joaquim Lavega, a gente fala de Lucas Oliveira, a gente fala aqui de Wanderson. E tem o Botafogo, sabe, querendo levar quem? Marlon Gomes. Hoje aí tivemos essa baita informação, essa baita surpresa de que Marlon Gomes hoje é um nome que vem conversando com o Botafogo. O Botafogo iniciou contato com os representantes do jogador de apenas 21 anos, cria da base Cruz Maltina, para apresentar o projeto do Botafogo, para que Marlon Gomes e Botafogo se alinhem quanto à realidade financeira de ambos e para que em breve as partes se aproximem de um acerto. O Botafogo já até formalizou uma proposta salarial. Informações do GE é que nesse momento as partes estão negociando em cima dos valores que foram colocados à mesa. Atenção aí primeiro do Botafogo a ter o ok do Marlon para depois ir negociar com o Shakhtar Donetsk, que pagou caro pelo Marlon Gomes. Então se o Marlon, que na época custou 64 milhões de reais, foi comprado pelo Shakhtar, a expectativa é que o Shakhtar coloque um dinheiro bem maior para vender o Marlon, porque o Marlon é uma peça que está sendo bem utilizada no clube ucraniano. Ele tem 23 jogos pela equipe ucraniana, 4 gols marcados, 3 assistências, números bons para um jogador que chegou há pouco tempo na Ucrânia, ainda está se adaptando, e Botafogo aí, é claro, de John Textor já está querendo tirá-lo de lá para trazer aqui ao Botafogo, para que, é claro, faça parte dessa rede multiclubes de John Textor, né, do Botafogo, do Molenbeek, do Lyon, é o futebol moderno. Enquanto o Vasco não entrar nessa também, meu amigo, de SAF, de grande investidor, de dono, vai dar ruim, vai precisar correr contra o tempo para realmente buscar, né, um investidor para o nosso clube. A gente fica por aqui. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante, o último vídeo dessa quinta-feira. E já às 7 horas da manhã estaremos de volta com o nosso Acorda Vascão, contando muito com a presença e o apoio de todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem. E como sempre falamos aqui, saudações vascaína!